módulo 5. Bom, hoje nós vamos então iniciar hoje vamos usar um módulo para falar sobre os testes de eficácia de conservantes, né? O challenge test. Temos bastante coisa para conversar sobre isso. Bom, vamos começar falando sobre a questão dos fatores que influenciam o desempenho de sistemas conservantes em formulações cosméticas, tá? Nós conversamos lá na primeira aula sobre todos os fatores que vão influenciar esse desempenho. São fatores ligados à própria formulação, aos ingredientes, ingredientes que podem ter um efeito antagônico ou ter um efeito sinérgico em relação ao sistema conservante. Nós falamos, inclusive, do tipo de embalagem. Alguns tipos de polímeros de embalagem podem absorver algumas moléculas que podem estar ali dentro do sistema conservante. Existem limitações relacionadas ao próprio sistema, né? Vamos relembrar das moléculas, principalmente as moléculas clássicas, que têm as características melhor estabelecidas. Muitas têm limitações de faixa de pH, onde elas vão funcionar. Muitas têm já pré-determinado que tipo de incompatibilidade em termos de ingredientes elas podem ter, né? Outras características que podem afetar, outros aspectos que podem afetar o desempenho, também tem relação com micro-organismos, né? Existem sistemas conservantes que vão atuar mais em gram-positivas, outros atuam mais em fungos do que bactérias, ou vice-versa, outros atuam mais em bactérias do que fungos. Enfim, existem, então, toda uma série de aspectos, né, que tem que ser levado em consideração logo de cara, na hora que a gente for fazer a seleção de um conservante, tá? Essas características, elas vêm também nos dar notícia a respeito da necessidade de se realizar o challenge, tá? Eu posso ter um sistema que comprovou ser eficiente em uma porção de formulações, eu tenho na minha mão publicações científicas que comprovam a alta eficiência do sistema em várias formulações. Nada disso vai garantir que o sistema vai funcionar para o meu produto, tá? Justamente por causa da complexidade dessa teia de aspectos de influência. Então, isso mostra a importância e como é imprescindível que se faça o teste o challenge test, o teste de eficácia de conservantes, para cada formulação que se desenvolva, tá? Então, é difícil prever, né? Então, a eficácia de um conservante em qualquer formulação, tá? Então, é necessário. A garantia vem da onde? Justamente do teste de desafio, né? O challenge test, que é um procedimento em que o produto é desafiado com micro-organismos, tá? Nós vamos ver os diferentes metodologias, usando diferentes micro-organismos, diferentes desenhos de ensaios, né? E todos vão ter como objetivo no final, determinar a eficácia de um sistema preservante no meu produto, tá? O que o conservante, qual o objetivo do conservante? Aqui, qual a intenção de se colocar o conservante? Nós já conversamos sobre isso. O conservante não está ali
para eliminar a contaminação, tá? Não está ali para isso. Ele está ali para impedir que a contaminação já presente no produto aumente. A intenção dele é manter a qualidade microbiológica do produto igual àquela que saiu do produto acabado, tá? Não, cosméticos não são produtos estéreis, então eles vão ter um certo nível de contaminação, esse nível deve ser baixo, existem legislações que determinam quais são as especificações microbiológicas para tipos diferentes de formulações cosméticas, então, de acordo com a especificação, eu tenho um status de qualidade microbiológica do meu produto, e o conservante vai manter aquilo durante todo o período de validade e período de uso, tá? Nós comentamos já aqui a importância das formulações cosméticas lidarem com esses dois níveis de validade. O produto tem 2 anos de validade enquanto fechado. Se o produto é aberto, 1 mês depois que ele foi fabricado, ele vai ter 2 anos de validade? Tá? É o fabricante que tem que afirmar, sim ou não. Qual é a validade do produto durante o uso? É uma informação que nem sempre está presente, nem sempre está clara para o consumidor, mas é importante que exista, tá? E o sistema conservante tem que manter a qualidade microbiológica do produto durante todo esse período, tá? Então, ele vai, o teste vai ser o desafio com a adição de concentração alta de inóculos altos de micro-organismos e avaliar o quanto que esse sistema consegue preservar esse produto, tá? É um teste longo, tá? Por que ele é longo? Vamos lembrar quem já lidou com o teste de eficácia de desinfetantes, ou quem viu o curso que a gente deu anteriormente, o tempo de contato no teste de eficácia de desinfetantes é curto, no máximo 10 minutos, tá? Muitas vezes a gente avalia sistemas desinfetantes de minuto em minuto, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, tá? A maioria das metodologias, como nós vimos, elas preconizam um tempo de 10 minutos de tempo de contato, tá? O tempo do teste do challenge test é longo, são 28 dias, tá? Por quê? Para um sistema conservante, né, um sistema preservante de cosméticos, ser algo seguro, na medida em que pode usar moléculas que têm níveis de toxicidade variável, a concentração permitida dessas moléculas é muito baixa, tá? A atividade prevalente de um sistema conservante é a biostática, tá? Eventualmente, pode haver morte celular, sim. Existem moléculas que são capazes de provocar lise de micro-organismos, mesmo numa dosagem de conservante, como semitimite, por exemplo, tá? Mas o objetivo primordial é impedir o crescimento, ter uma atividade biostática. A gente faz contagens através do tempo e a contagem diminui. Por que diminui? Justamente, havendo a impossibilidade dos micro-organismos se reproduzirem, eles acabam morrendo. Eles não têm como se alimentar, eles não têm como obter energia, tá? Claro que quando a gente faz o teste de challenge, a gente nunca vai ficar sabendo exatamente o que as moléculas foram capazes de matar, né? Ou de inativar mesmo, ou aquelas populações que acabaram morrendo por impossibilidade de se dividir, tá? Mas o fato é que o nosso objetivo é obter uma
atividade biostática, né? Fungistática, bacteriostática, e fazemos isso com contagens através de um tempo mais ou menos longo, tá? Bom, quais são os passos para a gente selecionar um sistema conservante, tá? Temos uma formulação, isso para quem vai fazer, para os formuladores, né? E vamos selecionar um sistema preservante. A primeira coisa, avaliar a formulação. De que formulação eu tenho em mãos? Que tipo de produto? Produto do tipo 1, produto do tipo 2. Esses dois tipos de produtos conservantes, de cosméticos, vão ter especificações microbiológicas distintas, tá? Qual o prazo de validade desse produto, tá? Modo de uso, tipo de embalagem. Com isso, eu vou começar a desenhar que tipo de sistema é adequado eu aplicar nesse produto, tá? Vamos dizer, é um produto tipo 1, um produto para bebê, e o produto tem intenção de atender o mercado no Japão, eu posso usar nanopartícula de prata? Não. No Japão, a prata é proibida para crianças menores de 3 anos, por exemplo, tá? É um produto que é enxaguado, é um produto Livon, tá? Quais são as moléculas que eu poderia utilizar, que são permitidas? Em que dosagem elas seriam permitidas, tá? Então, eu faço vamos dizer, esse screening inicial, né? Então, avaliando as potenciais moléculas, avaliando restrições, toxicidade, faixas de pH, qual o pH do meu produto, qual o pH tolerado pelo conservante, tá? Então, avaliar, por exemplo, se eu tenho intenção de utilizar ácidos orgânicos. Vamos lembrar como é que funciona o ácido orgânico. Ele só funciona quando está associado, em associação. Dependendo do pH, o ácido se dissocia em íons, tá? O ácido orgânico dissociado já não tem mais nenhuma ação antimicrobiana, tá? Dependendo do pH, dependendo do tipo de ácido orgânico que eu estou usando, ele vai diminuindo a porcentagem que permanece em associação no sistema, tá? Qual o pH do meu produto? Esse pH, ele vai sustentar um ácido orgânico não dissociado? O meu produto, quais tipos de potenciais contaminantes? Que atividade de água, qual nível de atividade de água ele tem? Nível de atividade de água mais baixo? Eu vou ter, então, um risco maior de estafilococos, porque são mais halófitos, e de fungos. Que moléculas teriam uma atividade boa contra gram-positivas e fungos? Tá? Não tenho nenhuma molécula que isoladamente cumpra com todas as minhas necessidades. Vamos pensar, então, numa mistura? Tá? Eu posso pensar em mistura para cobrir gaps de atividade, né? Fungos, bactérias, gram-positivas, gram-negativas, e também posso pensar em combinações, em misturas, com a intenção de obter uma sinergia, tá? O meu produto tem um apelo de usar conservantes em concentração baixa, tá? Então, não é interessante buscar uma mistura, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser avaliado antes de se iniciar a seleção do conservante, tá? Bom, eu selecionei, então, X moléculas, X misturas, tá?
Então, vamos dizer, selecionei ali 5 sistemas diferentes que eu quero testar para o meu produto, tá? É sempre importante a gente testar de cada sistema escolhido 3 dosagens. Vocês repararam quando a gente falou das moléculas tradicionais e, eventualmente, também das moléculas de tendências novas, de origem vegetal. Nós falamos de concentrações, faixas de concentração em que elas funcionam. No caso das moléculas tradicionais, onde existe uma legislação bastante uma legislação bem estabelecida, você tem faixas. Cada molécula pode ser usada nessa faixa de concentração. Então, é sempre interessante eu testar o nível maior, menor e o médio, tá? Eu vou ver uma pergunta da Cláudia aqui. Tem tendência sobre isso? Então, exatamente, Cláudia. Nós estamos justamente montando aqui um cenário de passo a passo, como que estabeleceriam os critérios para a gente escolher um preservante, tá? Então, todos esses que eu coloquei aqui, né? Estamos aqui nas dosagens, então eu escolhi as moléculas baseado em tudo isso. Eu tenho meu produto, a formulação completa, os ingredientes, vejo que ingredientes podem ter uma ação sinérgica ou não, ou antagônica com o produto, né? Escolho as moléculas que podem ser utilizadas, escolho, eventualmente, sistemas que podem ser dentro daquela ideia das novas tendências, tá? Eu uso capiloglicol como emoliente na formulação. Puxa vida, será que eu não posso usar, ver se não aproveito isso aqui e uso ele como um potencializador? E vou ver qual que funciona bem com ele, se eu posso utilizar uma concentração mais baixa. Eu faço um desenho. A primeira coisa é um exercício puramente intelectual, tá?